Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje eu estou muito feliz, muito contente, porque a gente vai bater um papo aqui, ó, inspirador. Eu tenho a honra de receber uma profissional que se dedica a sua vida à primeira infância, à educação infantil. E, inclusive, gente, ela foi indicada por uma outra amiga e falou assim, olha, a Ediane tem que ir aí no programa e tem que falar a perspectiva dela, porque além de ser única, ela é muito enriquecedora. Afinal, ela tem uma trajetória maravilhosa como professora, tem uma atuação muito rica na formação de profissionais da educação e ela é uma voz muito importante no cenário da educação do Ceará. É com muita alegria que a gente vai receber aqui a Ediane Maia, a professora Ediane Maia. E eu combinei com ela que a gente vai começar começando aqui logo com a primeira pergunta. Então, eu vou mandar aqui a primeira pergunta para ela. Ediane, você tem uma experiência vasta, tanto na formação de professores, quanto na gestão de programas voltados para a primeira infância. Pensando aí nos desafios atuais da educação infantil no Brasil, quais seriam, na sua visão, as 3 prioridades mais urgentes para garantir o desenvolvimento, a aprendizagem de qualidade para as crianças, especialmente aí considerando as diferentes realidades sociais? Professora Ediane Maia, professora com muita honra, com muita alegria, com muito orgulho, bem-vinda ao Conversa de Classe. Olá, Mária. É com muita alegria, né, que eu aceitei esse convite, especialmente, né, tendo essa ponte pela nossa amiga, que é maravilhosa, assim, uma amiga de longas datas, e assim, muitas saudades dela, né? Agora ela está nessa ponte aérea São Paulo, Ceará, mas assim, eu fiquei muito feliz com o convite, né, e agradeço demais a você. E falar sobre as infâncias é assim muito prazeroso, né? A gente todo dia que a gente conversa sobre as infâncias, todo dia a gente tem algo a mais para falar sobre as infâncias. E assim, sou professora das infâncias, atualmente trabalho com uma turma de infantil 2, crianças bem pequenas. Eu estou junto com essa turma, acompanhando o desenvolvimento e as aprendizagens dessa criança do município de Fortaleza. Sou professora efetiva e a gente vem nesse trabalhar e nesse alinhavo também junto com as formações desses profissionais. Assim, essa sua pergunta me trouxe muitos questionamentos, porque quando a gente fala sobre a infância, né, só 3 pontos não contempla. Mas assim, eu procurei, né, assim, fazer um alinhavo sobre o que eu acredito que é necessário atualmente, né? A gente sabe do contexto histórico que tem a educação infantil, mas assim, eu acredito que a gente precisa fortalecer os pontos entre a teoria e a prática nessa educação infantil. Nós temos muita teoria, nós temos muita legislação, mas a gente precisa trazer mais para a prática, né? Fortalecer essa prática e alinhar essa teoria para que a gente possa dar continuidade nesse processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Porque quando eu digo assim, alinhar essa teoria e essa prática, nos documentos da educação infantil, né, a gente sabe que as brincadeiras e as interações, elas são a base do currículo da educação infantil. E que essa criança, ela vai se desenvolver e aprender a partir dessas brincadeiras e interações. Mas assim, como que a gente faz acontecer na prática com essas crianças? Como que essas brincadeiras vão se desenvolver nessa prática? Então, quando eu trago essa proposta de alinhar a teoria e a prática, é justamente fortalecer esse currículo, essa base da educação infantil, que é as brincadeiras
e as interações, né? E o professor, ele compreender que o brincar, ele é fundamental na etapa da educação infantil, que a criança vai estar desenvolvendo, vai estar aprendendo a partir desse brincar. E nós, enquanto adultos, estamos ali mediando essa conversa com a criança, né? E compreender que essa criança, ela é um sujeito ativo, ela vai estar ali desenvolvendo as suas aprendizagens. E nós adultos estaremos proporcionando um ambiente seguro para que ela possa desenvolver essas aprendizagens, materiais pedagógicos para que ela esteja ali aprendendo, interagindo e se desenvolvendo. Então, acredito que o ponto principal, né, assim, o primeiro ponto é justamente trazer mais essa teoria e prática sobre o que seria essas brincadeiras e interações para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças dentro das instituições de educação infantil. É um ponto que a gente ainda precisa conversar mais sobre essa visão mesmo, que a brincadeira é o chão que a criança pisa todos os dias na educação infantil. E aí, para a gente poder conseguir isso, a gente precisa de uma formação. Nós precisamos que esses professores sejam formados nessa perspectiva. E acreditem, porque assim, você às vezes tem o conhecimento, mas você não consegue validar esse conhecimento na sua prática. Então, essa formação precisa ser validada, né? Esse professor precisa acreditar que a criança vai estar ali brincando e naquele brincar ela vai estar desenvolvendo. E aí essa formação, ela vem para que esse professor consiga observar esse brincar das crianças, compreender que naquele brincar, né, naquela proposta pedagógica que ele desenvolveu, por exemplo, vamos desenvolver aqui uma proposta com materiais de largo alcance, né? Qual é aquela proposta que eu estou desenvolvendo para as crianças? O que é que eu vou observar dentro daquela proposta? Então, assim, as brincadeiras e as interações vão estar inseridas nessa proposta, mas o meu professor, ele precisa compreender o que é que essas brincadeiras e interações vão ser desenvolvidas com essa criança, né? E assim, o outro ponto que eu acho que nessa pergunta a gente pode estar encaixando é justamente a qualidade dessas experiências educativas para as crianças. Então, eu tenho essas brincadeiras, interações, eu tenho esse professor que precisa, né, conhecer e validar, e eu tenho as práticas educativas que precisam ter qualidade para que essas crianças possam aprender, brincar, desenvolver e interagir dentro dessa perspectiva desse cotidiano, né? A primeiríssima infância, né, trazendo a realidade aqui do Ceará, ela é em tempo integral. Então, essa criança passa ali em média de 8 a 10 horas dentro de uma instituição, 5 dias por semana. Então, essas práticas pedagógicas, elas precisam estar a todo dia, a todo momento, sendo validadas com qualidade junto a essas crianças, porque é ali onde elas vão estar aprendendo, onde elas vão estar se desenvolvendo, onde elas vão estar interagindo com os adultos, com os seus pares e com toda a comunidade dessa instituição. Basicamente isso. Ediane, que resposta maravilhosa, né? E que resposta completa. Eu sempre gosto de contar para as pessoas que estão aqui no programa, para os entrevistados, para as entrevistadas, que o nosso público é de docentes, mas também temos graduandos que nos acompanham aqui no programa. Então, eu acho que é muito rico, né? A gente desenhar um cenário de que, sim, gente, a educação infantil faz parte da educação básica, e isso é uma grande conquista, né? Que a gente teve aí com a BNCC. Entretanto, é uma fase que tem especificidades, né? A gente não pode esquecer que não dá para colocar tudo no mesmo combo ali,
E é igual, né? Inclusive, Ediane, você tem um trabalho com o Grupo Mirari, né? Que é um trabalho aí que foca no desenvolvimento e na aprendizagem de crianças de 0 a 3 anos. E, às vezes, essa é uma fase que ela é crucial, mas muitas vezes é subestimada, né? As pessoas não dão ali o devido valor para essa fase. Eu gostaria de saber de você quais são as especificidades e as maiores lacunas que você identifica nas práticas pedagógicas direcionadas para essa faixa etária e como que você acha que a gente pode fortalecer o olhar de educadores e educadoras para essa etapa aí tão sensível? Sim, Mayra, é assim uma etapa muito sensível, né? A primeiríssima infância da vida de uma criança. O Mirar, ele é um grupo de extensão da Universidade Federal do Ceará, né, no qual eu já faço parte há 3 anos, e dentro desse grupo a gente, né, realiza conversas, realiza estudos sobre essa primeiríssima infância, né, sobre essa sensibilidade da primeiríssima infância. E assim, quando a gente conversa sobre as infâncias, a gente cada vez mais precisa aprender mais sobre as infâncias, né? A gente sabe que historicamente a criança ela não era vista ou ouvida pela sociedade, né? Isso então assim, com o passar dos anos que a gente foi aprendendo sobre a criança, sobre infância, né? Que essa criança ela é um sujeito ativo dentro da nossa sociedade e assim, essa visão que a gente precisa estar, né, cada vez mais desconstruindo, né? Que essa criança, ela é sim um sujeito ativo, que essa criança, ela é uma criança potente. E assim, dentro do cotidiano das instituições, né, a gente precisa observar e ouvir mais ainda as crianças. Eu acredito que a fragilidade que a gente ainda encontra muito é nesse ouvir o que as crianças estão nos dizendo, né? Porque a criança, ela fala com o corpo todo, né? Por mais que a gente esteja ali bebês, né? Aqui na realidade de Fortaleza, os bebês eles são inseridos nesse cotidiano da educação a partir dos 6 meses. Né? Então, assim, a partir dos 6 meses eles estão ali conosco e eles vão falar, eles vão sentir, eles vão se expressar. Então, assim, esse ouvir, né, do adulto com essa criança, eu acredito que seja o que a gente precisa agora também parar. E olha, eu sou um educador das infâncias e eu preciso ouvir o que é que essas infâncias está me passando. A partir do momento que a gente começa a ouvir essa infância, a gente vai aprender com elas. Porque todo dia a gente aprende com as crianças. E a partir disso, nós vamos estar planejando para essa criança aquela fala que a gente sempre repete: a criança é o centro do nosso planejamento. Então, é para ela que nós vamos estar ali trabalhando e com ela. Então, ela vai me dizer, né? Ela vai me dar o tom do cotidiano daquela instituição, as necessidades que elas estão apresentando, né? Quais são as práticas pedagógicas que eu vou poder fazer, né? Desenvolver junto com aquelas crianças. E outro ponto que eu acho interessante, Mara, são as especificidades de cada faixa etária, né? Dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas, né? A BNCC ela nos traz essas 3 faixas etárias bem definidas ali e que a gente precisa compreender que sim, ela tem as suas especificidades. A gente não vai trabalhar da mesma forma com os bebês, com as crianças bem pequenas e com as crianças pequenas. Eu preciso entender que se eu estou numa turma de berçário, numa turma de infantil 1, as minhas práticas serão diferentes de uma turma de infantil 2, de uma turma de infantil 3 ou de uma turma de 4 e 5. Então, a partir do momento que a gente compreende isso, a gente já vai caminhando
com esse planejamento, tendo essas especificidades dessa criança, tendo a escuta sempre ativa com essas crianças e também a observação, né? Eu acredito que a observação, a escuta e o estudo sobre essa criança, ela é primordial para que a gente possa desenvolver e validar junto com elas, né, o nosso trabalho, porque a criança ela valida o nosso trabalho, né? Se a criança não está ali gostando das práticas, ela vai reagir, ela vai falar, ela vai dizer. Então, assim, a criança é que valida o nosso trabalho. Se você está desenvolvendo um trabalho com essa criança, que está ouvindo essa criança, que está observando, que está desenvolvendo práticas que sejam de fato voltadas ali para ela, ela vai te dar um feedback. Ela vai te dar um feedback muito bacana sobre as suas práticas. E o Grupo Milali, ele traz isso para nós, ele traz mais esse conhecimento, mais essa sensibilidade do que é essa primeiríssima infância, né? Eu gosto muito dos estudos da Anne Pickley, que ela traz, né, essa criança como um todo, né, desde ali do bebê, assim que nasce, como que ele vai escutar, como que ele vai interagir, como que ele vai aprender e vai se desenvolver. Então, assim, a abordagem Pickley, ela é uma abordagem que nos ensina muito sobre essa primeiríssima infância. E aí a gente vai, existem muitos outros autores e muitas abordagens, mas assim, quando a gente fala de primeiríssima infância, ela é uma das que eu acredito que a gente possa estudar ainda mais sobre ela e aprender mais e ter esse olhar sensível, esse olhar sobre essa primeiríssima infância que é importante e é belíssima para a gente estar trabalhando com elas. Ediane, eu acho que você deu uma resposta, assim, que foi uma aula, né, não tem nem como não dizer, assim, foi eu tô me sentindo aqui inundada, né, de aprendizado, com tudo que você está falando, com toda essa descrição que você está trazendo, né. E você já falou um pouquinho, mas eu queria perguntar, até para a gente aprofundar mais, sobre a formação continuada. E você já trouxe um pouco de como ela é um pilar, fundamental para os educadores, mas você também já comentou um pouco disso, né? Às vezes, as propostas de formação, elas não dialogam diretamente com a realidade, com as necessidades aí que os professores e professoras vivem aí nos espaços de educação infantil. O que eu quero te perguntar é que como nós podemos construir formações que sejam verdadeiramente acolhedoras, provocadoras e que promovam, né, essa autonomia e a reflexão crítica aí dos professores e professoras na educação infantil. A formação continuada, eu vejo ela em duas perspectivas, né? Assim, para a gente começar a conversar sobre a formação continuada, a gente precisa também entender a nossa autoformação, né? Assim, eu sempre procuro, dentro das formações que eu trago, né, primeiro trazer essa reflexão sobre a minha autoformação, né? Como foi que eu me constituí, onde eu estou, por que eu ainda estou, né, aqui? Então, assim, primeiro a gente começa pela essa sensibilidade mesmo, né, dessa autoformação. E aí, essa autoformação, ela é uma formação continuada daquilo que eu acredito, né? Assim, a gente sabe que a realidade dos municípios do Brasil é diversa. Existe aí, né, N diversidades para que nós possamos estar, né, trabalhando. Atualmente eu trabalho como formadora do PADIM, é um programa aqui do estado do Ceará, que leva formação para a primeiríssima infância nos locais mais remotos do Ceará, né? Onde aquela criança ela não tem o acesso a uma instituição de educação infantil. Então, assim, nós temos chamados os ADIs, que eles são formados e vão até a casa dessa criança e, junto com essa criança, vai estar ali desenvolvendo atividades para a primeira infância. Então, assim, é um programa muito bacana.
mas esse programa ele precisa de uma formação continuada. Então, assim, a gente tem essa formação continuada para que esse programa esteja em andamento. E assim, quando a gente traz essa perspectiva da política pública, né, a gente precisa entender que as políticas públicas elas precisam ser validadas. Né? Eu acredito que quando a gente pensa em formação continuada, principalmente para professores, elas precisam partir das políticas públicas, mas também partir dessa autoformação, que você tem interesse. Né? Eu acho que a primeira pergunta que a gente deve fazer é: eu quero ser professor de educação infantil? Né? Então, assim, se eu quero ser professor de educação infantil, então eu vou buscar essa minha autoformação na educação infantil e junto dela vai vir essa formação continuada para que eu possa estar, né, cada vez mais aprimorando a minha prática pedagógica, validando junto com essas crianças um currículo que seja um currículo ativo, que seja um currículo que tenha as brincadeiras e as interações, né? Porque quando a gente faz uma linha de tempo, né, a gente vem ali aquela graduação, a gente depois procura, né, uma especialização, um mestrado, um doutorado. Então, tudo isso é autoformação que se constitui uma formação continuada, né? Às vezes, muito se espera ali por uma formação que o município vai dar, e às vezes aquela formação de fato não é dentro da realidade, né, que a gente vai estar vivendo. Então, a gente precisa também ter essa autoformação para a gente ter a criticidade de estar nesse ambiente e entender. Não, eu acredito que a minha prática possa ser trabalhada assim, e não dessa forma. Na minha realidade, a gente consegue desenvolver um trabalho assim e não dessa outra forma. Entendeu? Então, eu acredito que essa formação continuada, ela perpassa primeiro por essa autoformação. Né? Excelente, Diane, e acho que até a gente vai estar caminhando aqui para a finalização, né? Esse recorte que você fez, essa resposta que você trouxe, né? Mostra também um pouquinho para a gente que ser professor de educação infantil, ser professora de educação infantil é muito sério, né? É um trabalho que tem demandas, é um trabalho que tem complexidade, né? E como você está dizendo, né? Lidar aí com a primeira infância é realmente importante, né? E nós sabemos que os educadores, as educadoras, muitas vezes eles se sentem sobrecarregadas e até invisibilizados, né, diante do tudo que eles têm para fazer. Eu queria saber, para a gente fechar, na sua percepção, o que as políticas públicas e a sociedade como um todo podem fazer para apoiar, para valorizar esses profissionais, essas profissionais, garantindo aí as condições necessárias para que eles possam exercer. Claro, com paixão, né? Porque para tudo na vida, né, a gente precisa dessa escolha, dessa paixão, mas também com competência, entendendo aí que é algo que pode ser instrumentalizado, né? É algo que a gente pode se capacitar melhor para fazer. Sim, com certeza, né? Assim, Mayra, as políticas públicas, eu acredito que é o ponto principal para que a gente possa estar validando, né, esse profissional que está nesse cotidiano com as crianças, está validando também essa gestão democrática que está junto com esses profissionais nas instituições de educação infantil e também essas famílias que fazem parte, né? Trazer essas famílias para estar mostrando e trazendo também para essas famílias, né, a claridade do que é a educação, né, do que vai permear ali, porque às vezes a gente faz um trabalho com essa família que é um pouco distante da realidade da instituição, não é isso? Então, assim, quando a gente traz políticas públicas que sejam validadas, elas precisam ser validadas pelos profissionais, pela gestão democrática e também por uma família, por essas famílias que estão acompanhando esse cotidiano, né? Assim, o histórico da educação infantil em políticas públicas, ele é marcado por lutas,
mas por conquistas e por avanços, né? A gente vem aí desde 88, né, ali sendo validadas, 96, LDB, 2017, BNCC, e assim, os parâmetros de qualidade da educação infantil. Esse ano é um ano que marca muito a educação infantil nesse cenário político, porque nós temos, né, o relançamento do MEC com os parâmetros de qualidade da educação infantil. Então, dentro desses parâmetros, já a gente tem ali dimensões que vão estar, né, validando cada vez mais. Nós vamos ter a dimensão da gestão democrática, nós vamos ter a dimensão da valorização da carreira docente, nós vamos ter ali o aspecto da infraestrutura dentro dessas instituições, nós vamos ter avaliações dessas instituições, da educação infantil como um todo. Então, esse cenário das políticas públicas, ele precisa ser estudado, ele precisa ser validado para que nós possamos, quando chegar lá na instituição, que eu costumo chamar do chão mesmo da escola, nós possamos estar sentindo que essas políticas estão sendo validadas, né? Que nós temos um professor que trabalha, mas que ele tem um salário digno, né? Que ele recebe o piso, né? Que ele tem uma infraestrutura que seja condizente para que esse trabalho possa acontecer. Não é isso? É assim, esses novos parâmetros que foi lançado agora pelo MEC, ele traz uma redução de quantidade de crianças e professor. Então, assim, isso tudo são políticas públicas que precisam ser validadas, né? E assim, são avanços, né? São avanços que estão sendo constituídos historicamente para que nós possamos cada vez mais estar trazendo essa qualidade para a educação infantil, estar valorizando esse profissional da educação infantil e estar, né, trazendo essa visibilidade para as crianças, porque é para elas que nós trabalhamos, é com elas que nós aprendemos, que nós nos desenvolvemos. Então, assim, a partir do momento, né, que se cria uma política pública, se cria, né, foi lançado dia 7 de julho, agora, né, recentemente, o Compromisso Nacional pela Qualidade e Equidade na Educação Infantil. Então, isso assim é algo muito bom, porque a gente vê que as políticas públicas estão sendo validadas, que as políticas públicas vão ser implementadas. É para amanhã? Não, é um processo, né? Quantos anos nós já esperamos para que essa política seja validada? Então, nós estamos nesse processo, nós estamos caminhando para que nós possamos cada vez mais validar essas políticas públicas, validar esse profissional e validar a visibilidade dessas crianças da etapa da educação infantil, dessa primeiríssima infância no nosso Brasil como um todo. Que linda, Diane, que inspirador, né? Ouvir isso, até arrepia, né? Quando você traz uma fala dessa, porque eu falo que a educação infantil tem um lugar muito especial assim no meu coração, porque é meu chão, foi onde eu comecei também, né? Então, isso emociona mesmo de ouvir falar, né? Ediane, eu queria te agradecer pela sua generosidade, pela sua fala tão bonita, né? Mas ao mesmo tempo tão objetiva, tão respaldada, de fato, aí nos seus estudos, na sua prática, né? E queria saber se você tem alguma mensagem de finalização que você quer deixar para o pessoal que está vendo a entrevista. Sim, eu também queria te agradecer por esse momento, né? Assim, como eu já falei, falar sobre a educação infantil me encanta muito, né? É o chão que eu piso, é o chão que eu gosto de pisar, que eu escolhi pisar durante toda a minha carreira docente, né? Eu escolhi isso na graduação e venho validando até o momento e cada vez mais pretendo validar a educação infantil, né? E assim, uma mensagem para os futuros, né, professores das infâncias que tenham uma sensibilidade, né, com as infâncias. É um chão lindo de se pisar, né? A infância ela é maravilhosa.
Eu gosto muito das infâncias, trabalhar com as crianças é inspirador, né? E para aqueles profissionais que já estão com as crianças, que nós possamos estar cada vez mais conhecendo a nossa criança, né? Estar ali trazendo para ela esse afeto, mas esse afeto consciente da nossa prática, né? É um afeto que existe sim o cuidar e o educar atrelados a uma prática sensível e com responsabilidade junto a essas crianças. Muito obrigada, Mara, por essa oportunidade de estar conversando, né, uma conversa linda sobre as infâncias e estarei sempre disponível para estar conversando com você. Muito obrigada. A gente que agradece, né, esse banho mesmo de sabedoria que você trouxe para a gente, né? E pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.